Há um refluxo, né, a partir de nessa crise, nessa greve derrotada, que nós sofremos uma derrota na greve de 85, né, com demissões de mais de 400 trabalhadores. Então há um refluxo, refluxo. Os trabalhadores se reorganizam, há uma processo de redução de jornada de trabalho e nós vamos ter greve novamente cerca de 4, 5 anos depois, né, na GM. Mas com a greve de 85, há a redução de jornada de trabalho, que eu coloquei aqui no começo da minha entrevista, que a nossa principal reivindicação em 85 era a redução de jornada de trabalho. E durante a greve não houve redução. Mas depois que voltou ao trabalho, muitas empresas na região reduziram a jornada de trabalho. E a GM ficou numa situação muito difícil, porque ela passou a ser a única empresa com 48 horas e meia de jornada. Então, houve um acordo com a GM depois de redução de jornada de trabalho e de negociações, ou seja, restabelecimento de uma paz, né, armada, né, de um período que a GM concedia alguma coisa e nós abríamos mão de outra. Então, foi um período de acomodação. A direção da GM, a partir dessa história, a GM mudou totalmente a direção da fábrica aqui. Ela trocou 50% dos chefes. Por quê? A ideia da GM a partir de 86 não bastava derrotar os trabalhadores com a violência. Ela queria conquistar os trabalhadores. Eles falavam, conquistar a mente e o coração dos trabalhadores. Então, o chefe, o líder, que não fosse capaz de conquistar a mente, o coração do trabalhador, não servia para ser líder. Então, nós colocávamos isso para os trabalhadores da GM, para a chefia. Vocês estão com dias contato, né, porque a GM vai trocar, e trocou. Muita gente saiu da GM nesse período. Então, período seguinte, foi um certo período de acomodação, de refluxo, e depois as lutas vão continuar. Só que o trabalhador percebe também que ele percebeu nesse processo todo de luta forte, que não havia condição dele conquistar tudo. Então sempre a partir daí, houve um certo momento que os dois lados passou a negociar e conceder. Então o patrão concedia um pouco e o trabalhador reduziu um pouco os seus pedidos, para não levar a esse chamado esticamento da corda até arrebentar a corda, como foi em 85. De forma geral, o movimento sindical voltou aos anos, ou seja, às democracias burguesas capitalistas, né? Cada partido tem a sua central. Então nossa luta era para a central única dos trabalhadores. Uma central dos trabalhadores para lutar a favor dos trabalhadores. Hoje, cada partidinho já cria sua centralzinha, certo? Então, aí junto um sindicato, cada partido tem a sua central hoje, certo? Isso, de certa forma, uma parte também. A central passou a negociar com o governo, conquista, de forma geral, de mudança de legislação para o trabalhador. A importância do movimento sindical hoje é muito menor, né? E voltou o leito normal, né? O que o sindicato é? Né? O sindicato defende a reivindicação das suas corporações, tanto do trabalho quanto do patronal. Então, a importância do sindicato hoje é menor. E a população, por exemplo, o sindicato hoje tem pouca influência numa eleição. O trabalhador, ele não define o voto dele pela orientação do sindicato, mas ele define a participação dele no sindicato pelas reivindicações dele. Então, ele separa um pouco o movimento sindical, embora tenha uma ligação política, das questões políticas. Entende? Eu acho que o movimento sindical hoje ele é mais corporativo, menos incisivo, e ele voltou ao leito normal, como foi desde o processo de criação dos movimentos dos sindicatos. Teve no sentido de que, vamos dizer o seguinte, a fábrica teve, a matriz, da verdade, da GM em Detroit, né, ela mudou o seu pensamento, a sua forma de orientação para o Brasil. Então,
eles tinham uma ação direta no Brasil que era, eu diria que até 1985 era basicamente do período da ditadura militar. Toda a forma da GM administrar fábrica aqui era uma concepção militar que veio dentro da concepção da ditadura militar brasileira. E isso em 85 rompe essa questão. Então a fábrica muda, ela passa a não ter mais, ela teve que mudar. Então a greve forçou ela a mudar para administrar a fábrica dentro da democracia. Ou seja, de um período de democracia, de reconhecer o sindicato, negociação, de não demitir. Ainda ocorreu muitas demissões de sindicalistas depois, mas mais recentemente você não vê no noticiário demissões de sindicalistas da fábrica, né? Mas ela passou a usar outros métodos. Recentemente ela fechou a fábrica em São José dos Campos para não negociar com o sindicato. Então ela falou, e outra tecnologia melhorou muito, deu muita vantagem para as empresas. Você fabricar um carro no Brasil e ao mesmo tempo fabricar esse carro fora do Brasil, na China, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, né, qualquer país que você fabricar esse carro, era muito custoso. Hoje você toma uma decisão, você fabrica esse carro aqui hoje e transfere essa produção para a Argentina, para o México, para a Europa ou para os Estados Unidos. Então isso facilitou muito, por exemplo, para ela poder enfraquecer o sindicato, porque ela pode fechar uma fábrica e transferir a produção para outra unidade dela, né? A tecnologia facilitou muito as empresas nesse sentido. Eu acho que tem um ciclo, né? Você pode ter um novo acerramento. Eu não acredito que ele seja em São José dos Campos, só em São José dos Campos. Ele tende a ser um acerramento mais geral, né? Uma cidade única fazer um acerramento específico, mas hoje a Embraer é uma empresa mais artesanal, toda a produção de avião é mais artesanal do que mas há muita modernização na produção de avião também. Você monta as partes em várias fábricas, depois junta o avião, tudo mais. Mas é mais artesanal do que a indústria automobilística. Então, a gente está transformando a automação da indústria automobilística é uma coisa fantástica. Não vão fabricar carro sem gente, né, praticamente. Então, hoje, por exemplo, para trabalhar hoje na indústria automobilística, as empresas estão gastando 10 anos, pegam uma pessoa que saiu da escola técnica e coloca ele para estudar 10 anos depois. Ele fica fazendo um novo curso dentro da própria fábrica para ele trabalhar no sistema. A Embraer está atrasada, ela precisa reduzir a jornada de trabalho por 40 horas, porque quase todas as indústrias aeronáuticas do mundo trabalham 40 horas, e poucas indústrias aeronáuticas do mundo, são 6 ou 7, trabalham na faixa de 40 horas. O salário da Embraer é mais baixo que indústrias comparativamente no mundo. O lucro da Embraer é alto, né? Então ela pode dar um pé maior. O que não aconteceu até agora é o confronto entre os trabalhadores da Embraer com a direção da Embraer. Os trabalhadores da Embraer têm um nível de escolaridade muito alto, né? E a tendência do pessoal que tem um nível de escolaridade alto é de não gostar muito de atividade sindical. Então, para que a Embraer faça concessão pesada, os mensalistas da Embraer têm que entrar na luta sindical, na luta corporativa de reivindicar. Isso significa engenheiro, técnicos, funcionário que falam 2, 3 línguas. Ele tem que ir para o confronto, tem que paralisar a fábrica, tem que reivindicar, né? Então esse é um ensaio que está tendo aí, mas a Embraer deve conceder alguma coisa a mais. Mas para conseguir coisas mais importantes vai ter esse confronto. Agora isso é natural do capitalismo com o sistema de produção capitalista, né? O sindicato, tudo. Eles faz greve, negocia, volta. Você não vai falir uma fábrica para conseguir aquilo que você perde tudo. Então, os trabalhadores têm consciência desse ponto, né? Dentro de um sistema de produção tem que haver esses balanceamentos de acordos. Eu acredito que o trabalhador tem consciência disso hoje, porque você tem o possibilidade do diálogo hoje, que não tinha no passado. Olha, eu praticamente encerrei minha atividade
na área sindical a partir de 1994, né? Bom, mas mantenho-me atualizado do que acontece no mundo sindical, né? Porque mesmo no movimento sindical, eu nunca fui um sindicalista puro. Eu sempre defendi transformação social, né? Eu sempre lutei para a transformação social no Brasil. Então essa transformação social podia se dar através da atividade sindical, podia se dar através de criação do partido político, de movimentos sociais, né? Então, como eu fui trabalhar na indústria, eu atuei dentro do movimento sindical, né? Então, eu acho que o movimento sindical tem uma contribuição importante nesse sentido. Mas, em certo momento, esse movimento sindical só passa a ser muito corporativo. Então, ele quer, porque quer que a categoria dele seja melhor qualificada, mais bem paga, melhorada. Só que o restante da população fica em detrimento da restante da população. Então, quando você vai para o serviço público, que você vê as corporações dentro do serviço público reivindicando mais salário, mais condições, e você vê o atendimento que é prestado à população de forma geral, eu fiquei do lado da população e não do lado do sindicato. Então, para atuar, por exemplo, os servidores públicos precisam melhorar a prestação de serviço à população, para reivindicar mais condições de salário, condições de melhora de trabalho. Porque essa relação com a população é muito dolorida. A gente vê a população sofrendo muito na mão do servidor público por mau atendimento, por má vontade, por uma série de coisas que podia ser melhor. Eu acho que a principal bandeira que o meu sonho é a educação. Eu não vejo, eu acho que é uma revolução se faz com a educação. A população brasileira, e eu só saí da condição que eu vivi, né, se eu pegar a minha vida desde o começo, onde eu nasci e até onde eu cheguei, foi por ter possibilidade de fazer algum curso pela educação. E nós estamos longe da necessidade que precisa. Eu acho que eu só teria o sonho realizado, que eu acho que vai ser difícil, quando nós tivermos um Brasil plenamente com educação e cultura para o nosso povo. Significa que, no mínimo você tem que ter todo mundo com nível médio, né, educação, formação média, no mínimo. Não pode ter analfabeto, pode ter gente que não tenha feito o nível médio, né? Lógico que nem todo mundo vai fazer o curso, o terceiro ano, o terceiro grau, né? Fazer o curso superior, uma parte vai fazer. Mas o nível médio era para todo mundo ter, né? Em todos os locais do Brasil. Então, eu acho que precisa dedicar muito recurso para a educação. Ainda estamos longe, mas melhorou muito nesses últimos governos que nós tivemos, no governo Lula, no governo da Dilma, mas ainda está longe do que eu defendia e defendo desde o começo da minha vida.